Apanhei do lobisomem gordo. Canal Zona do Medo. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje. E quem nos enviou foi o Sr. Alberto. E isso aconteceu com ele na cidade de Jaú, que fica no interior do estado de São Paulo. E foi no ano de 2017, quando o Sr. Alberto tinha 25 anos. E tudo começou em um dia de sábado, que eu resolvi passear com meu cachorro pelo meu bairro na parte da manhã. Então peguei o meu cão, coloquei ele na coleira e comecei a passear com esse cachorro pelas ruas. E isso era por volta das 10 horas da manhã. E como por ali tinha um sítio, eu resolvi passear um pouco pelas ruas de terra em volta desse lugar, para poder levar o meu cachorro em um lugar diferente. E assim eu comecei a andar pelas ruas de terra perto de um matagal. E depois de andar muito, eu cheguei no fim da estrada, que dava perto da porteira do sítio. E foi quando eu tive uma surpresa, porque tinha um homem gordão que estava ali na entrada da cerca. E vi também um funcionário do sítio conversando com ele. E pelo visto, aquele homem obeso estava comprando algumas galinhas ali pelo local. Mas o meu cachorro ficou ali olhando para o gordo e latiu em sua direção. E para não incomodar aquele homem, eu acabei voltando para trás com o meu cão e saí daquele lugar. Mas depois disso tudo, eu ainda continuei passeando um pouco mais com o meu cachorro pelo meu bairro. Mas depois de um tempo em seguida, eu fui embora para minha casa para poder descansar um pouco. E depois de um tempo que eu estava na minha residência tranquilo, logo chegou um amigo no meu portão. E o que esse cara queria é que eu fosse junto com ele em uma festa junina na parte da noite. E era em um bairro vizinho. É claro, como eu estava solteiro nessa época, eu concordei e aceitei o convite. E passou-se algumas horas depois disso. E quando chegou no horário da festa, esse meu colega, que tinha me convidado para ir com ele no evento, chegou em casa. E isso era por volta de umas 10 horas da noite. E esse cara estava de carro com mais dois conhecidos meus. E logo então fomos de automóvel até essa festa. E já chegando nesse lugar, tivemos que estacionar o carro do meu amigo em um terreno baldio que tinha ali por perto do evento. E nesse lugar onde deixamos o automóvel era pouco iluminado, e em volta só tinha matas bem escuras. E não nos preocupamos muito, porque tinha outros carros ali por perto estacionados também. Mas fora isso, eu e meus colegas, que estávamos em 4 pessoas, fomos para a festa. E nesse lugar ficamos bebendo, comendo e dançando na noite. E com o tempo passando, e já era por volta das 2 horas da madrugada, logo meu amigo me disse que tinha acabado o cigarro, e que era para eu pegar alguns maços dentro do automóvel, e estava estacionado naquele terreno baldio. Então eu disse que eu iria até lá para pegá-los. Bem, eu saí sozinho do evento e comecei a andar pela estrada de terra, até que cheguei no terreno onde estava o automóvel. E logo a seguir, eu já fui abrindo a porta do carro e comecei a pegar os cigarros. Mas o que eu percebi é que não tinha ninguém pelo estacionamento nessa hora. E quando eu fui fechar a porta do automóvel, eu só ouvi um barulho tipo um rosnado de um animal. E um vulto preto e grande vindo para cima de mim, tentando me atacar. E por reflexo, eu fui me virar para ver o que era. E o que aconteceu foi que o braço daquilo veio em minha direção para me acertar. Eu fui rápido e tentei me desviar do golpe, mas parte do braço daquele vulto acertou em cheio no meu rosto. E foi com tanta força essa pancada que até caí no chão. Eu fiquei meio confuso e atordoado um pouco, mas me recuperei rápido daquele golpe. E quando eu fui olhar para ver o que tinha me acertado,
Eu senti algo pegando nos meus pés e me puxando para em direção do matagal que tinha do lado do meu carro. Eu olhei e vi um animal enorme segurando as minhas pernas. Eu levei um susto, porque aquilo parecia com um cachorro preto, com os olhos tipo duas luzes acesas. E vendo que o perigo era real e eu poderia perder a minha vida, consegui soltar uma das minhas pernas que o animal estava segurando. E chutei 2 vezes a cara dessa criatura estranha. E com as pancadas que dei na fuça dessa criatura, ele me largou e eu me levantei rapidamente. E quando eu olhei outra vez na direção dessa criatura, esse bicho estava em pé e era uma coisa espantosa de se ver. Mas tinha uma coisa estranha nisso tudo, porque aquela fera parecia ser muito obesa. E eu vi que esse bicho era lento, por causa que era muito gordo. E assim eu corri dali. E ainda bem que aquela criatura não veio atrás de mim. E eu consegui voltar para a festa são e salvo. E logo também eu contei para os meus amigos o que tinha se passado comigo perto do carro e do animal que me atacou. Mas o que aconteceu foi que esses meus colegas que estavam comigo na festa acharam esse relato meio doido. E eles acabaram combinando de irmos todos juntos para o carro e ver se achávamos esse bicho gordo por lá ainda. E eu também falava para esses amigos que aquilo poderia ser um lobisomem, porque parecia com um cachorro, mas ficava em pé igual um homem, e que tinha um brilho amarelo muito forte nos seus olhos, que era de aterrorizar qualquer pessoa. E também o corpo dessa fera era uma pelagem bem escura e falhada. E esse bicho chegava a pelo menos perto de 2 metros de altura. E pode-se considerar que esse lobisomem é muito inteligente, porque queria me arrastar para dentro da mata, para fazer maldades comigo. E depois dessa descrição que eu falei para os meus amigos, então resolvemos ir atrás desse bicho. E logo em seguir, fomos em 4 homens para ver essa situação. E assim que chegamos no carro, aquela fera já não estava mais pelo local. E os meus colegas me falaram para deixar isso para lá, porque eles queriam voltar para a festa. E eu não tive o que fazer. Esperei o evento acabar para ir embora com meus amigos de carro, porque eu não iria me arriscar indo embora sozinho, depois daquele perigo que eu tinha acabado de passar. E assim que terminou a festa junina, lá pelas 5 horas da manhã, eu voltei de carro com esses amigos. E já dentro da minha casa eu fui dormir e acordei na parte da tarde. E eu não parava de pensar naquele lobisomem que eu vi e na situação que eu passei naquela madrugada. E como de costume, que era em um domingo, eu fui pegar um frango assado na pracinha perto do meu bairro. E assim eu fiquei ali em um bar tomando uma cerveja, até o meu frango ficar pronto. Mas de repente entrou no bar que eu estava aquele homem gordão que eu vi em um sítio no meu bairro comprando galinhas. Eu fiquei olhando esse cara, porque ele tinha 2 malas e parecia que ele iria viajar. E eu reparando esse homem, rapidamente me deu um estalo na minha cabeça, que esse gordão teria alguma relação com aquele lobisomem que me atacou perto do carro. E esse cara era obeso, e a criatura também. E quando a fera apareceu pela minha região, esse homem estava rondeando perto do meu bairro. E o fato é que ele fingiu que não me conhecia. E em seguida, esse gordo ligou seu celular. E depois de alguns minutos, o Uber apareceu na frente do bar. E esse homem que eu desconfiei que virava lobisomem, entrou no carro com as suas malas e foi embora. Mas passou-se meses depois disso tudo. E aquele homem gordo, até hoje, eu nunca mais vi ele na minha vida. Bom, depois dessa história toda que vivi, agora eu sei que essas criaturas chamadas lobisomem existem. E com certeza deve ser um homem que vira esse ser. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou desse relato, dê um like,
ative o sininho para receber novos vídeos e se inscreva.